Atividade 1, pré-projeto, as margens do rio Aricanduva. O tema As Margens do Aricanduva visa desenvolver a curiosidade dos alunos referente à região do bairro do Aricanduva, em São Paulo, né? Que se desenvolveu margeando o rio que leva ao Rio Tietê. Então, o rio Aricanduva se baseia, deu origem ao bairro do Aricanduva. E com isso, trazer a história atual, vivida no dia a dia da comunidade em que as pessoas vivem, criando a vontade de estudar a história e demonstrar que a história é vivida o tempo todo, né? O tema será referente à criação do bairro do Aricanduva, um dos mais famosos da zona leste de São Paulo, onde fica, por exemplo, o maior shopping da América Latina, que é o Shopping Leste Aricanduva, que por sinal é o quinto maior shopping do mundo. E a ideia é instigar os alunos a pesquisar sobre os primórdios da região, desde um vilarejo até se transformar em um bairro hoje vibrante, populoso, economicamente muito importante para a cidade, e que dá acesso a rodovias como Dutra, Ayrton Senna, Litoral Norte, Litoral Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Explanar sobre as curiosidades da região e alguns dos seus personagens que ficaram famosos, né? Situações interessantes ocorridas nos últimos 50 anos, por exemplo, como um Target. Tem um caso famoso aqui no bairro, por exemplo, que é um caso de abdução alienígena. Isso foi muito documentado, pesquisado, mas é um caso de um morador nos anos 70, né, que aconteceu aqui, só para vocês terem uma ideia. E apresentar fotos de época sendo publicadas em jornais e revistas, tiradas por moradores, com a devida autorização, obviamente, para mostrar a evolução do bairro no tempo e no espaço. Eu tenho um supermercado aqui no bairro, por exemplo, que tem uma foto do bairro da rua onde eu moro há 60 anos atrás, né? Era duas ruas e um morro. Hoje esse morro são só casas, né? O objetivo geral, o objetivo principal é fazer com que os alunos vivenciarem a história e não as pessoas ou fatos históricos do mundo, do Brasil, mas sim do cotidiano da comunidade em que vivem, né? Instigar os alunos a pesquisarem de maneira pessoal, junto a familiares, vizinhos, comerciantes, sobre a criação do bairro do Aricanduva, né? Apresentar aos alunos documentos históricos, fotos de épocas, jornais que demonstram o dia a dia do bairro de maneira bem lúdica, né? Sem aqueles trejeitos de professores de histórias que colocam óculos aqui assim e começam a falar, lendo sem parar, né? Ou seja, é uma maneira que enche o saco do aluno para que ele não acabe não gostando da história. Então, de maneira lúdica, sem aqueles trejeitos, professores de histórias que sempre deixam os alunos entediados, fazendo que os alunos peguem o gosto pela disciplina, pois aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la. Frase clássica de Edmund Burke. E o tema é relevante porque traz o ensino da história à realidade do aluno, né, que muitas vezes vê a história apenas como a história de Dom Pedro. Isso eu já ouvi de um aluno. Né? Quais os pontos positivos que são demonstrados a partir desse momento é que os alunos começam a entender o porquê de certas ruas do bairro ter determinados nomes, por exemplo. Aí, com a pesquisa, o aluno começa a compreender sobre os fatos e acontecimentos ocorridos na região, entendendo que a história não é somente o que estão nos livros, mas sim no dia a dia do cotidiano das pessoas. A nossa metodologia, inicialmente, nós vamos apresentar aos alunos uma breve história do bairro, de acordo com o acervo oficial da subprefeitura da Vila Matilde, que é a subprefeitura que cuida do bairro, e em seguida os alunos serão divididos em grupos para atuarem no levantamento de dados, onde cada grupo atuará em determinado ponto. Por exemplo, pesquisa sobre a história dos rios, dos rios a partir do primeiro registro histórico do bairro que se tem notícia, a criação do povoado, vilarejo, entrevistas dos moradores, podendo ser parentes, comerciantes, etc. Né? Apresentar cada grupo através de PowerPoint. Eles vão apresentar um PowerPoint. A ideia é que pare com aqueles cartazezinho desenhado, né? A ideia é que a escola tenha condições de usar o PowerPoint, né? Ou algo semelhante. E após isso, eles vão fazer uma reunião circular onde todos falarão sobre as dificuldades que eles encontraram nessa pesquisa, as curiosidades que eles tiveram e que eles conheceram e realmente o que eles aprenderam que eles não tinham nem ideia do que acontecia no bairro. Nós esperamos que ao final do trabalho os alunos tenham concepção de uma atividade de história que não seja maçante, ao mesmo tempo traga a curiosidade de aprender a disciplina da história, disseminar conhecimento da curiosidade do bairro, do Jardim Aricanduva, Vila Aricanduva, como um fato gerador de tudo que as famílias deles passam na vida por morarem aqui na região, né? E ao mesmo tempo que não é maçante, vai tirar os alunos da zona de conforto, né, de forma bem lúdica, né?
Essa é a ideia, transformar a aula numa coisa mais prática.